pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente volta a falar de Jinx, né, a obra que tá em publicação da Minhwa, autora de PJ Alex. Hoje a gente continua falando do capítulo 16, que saiu recentemente. E se você não leu esse capítulo ainda, eu preciso te avisar que ele é um capítulo cheio de gatilhos, ele é bem intenso, cheio de questões bem sensíveis, né, que acabam acontecendo com o Kindan nesse capítulo, ou supostamente acontecendo, né. Então eu já te aviso para você já ficar preparado para esse capítulo, ou talvez nem ler ele e só escutar aqui o meu resumo, mas fica o aviso, né, por via das dúvidas. Hoje a gente fala então sobre esse capítulo. Para quem não lembra, no último capítulo teve aquela luta com o Jae-kyun, onde ele tinha mentido pro Kindan para ele ir correndo ajudar. Foi quando eles fizeram sexo no vestiário, foi quando ele recebeu o primeiro beijo dele, né, aquele beijo tão intenso, estranho e violento. Foi quando tudo isso aconteceu pela primeira vez, e agora a gente vem aí pro capítulo 16 dessa história. Mas antes de falar dele, eu quero te lembrar que é muito importante deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não por aqui, e ativar as notificações para receber todos os próximos vídeos, inclusive sobre Jinx, e já me seguir nas outras redes sociais. Eu sou @Guto no Twitter, no Instagram e no TikTok, e agora eu vou te contar o que acontece nesse capítulo, e esse final que esse capítulo entrega é cheio de expectativas pra gente. O Kindan tá no banheiro da casa dele de manhã cedo, se preparando pro dia dele. Ele tá percebendo que os hematomas que tinham no corpo dele por causa da surra que ele levou, então começaram a diminuir graças a uma pomada que ele recebeu do Jae-kyun. Ele tá contente com aquilo, mas lembrar disso leva ele também a pensar na maneira como o Jae-kyun tratou ele nos últimos dias, né? Mesmo depois de ser agressivo e violento, principalmente nas noites que passam juntos, ele acaba cuidando do Dan depois, né? O Dan fica lembrando disso. Claro que o Jae-kyun, a gente tem noção de que ele tem essa questão por causa do médico, das sugestões do médico amigo dele, mas o Dan não tem essa perspectiva. O Dan só entende que o Jae-kyun é um cara que vai lá, destrói ele e conserta o brinquedo dele de novo, mais ou menos assim. Mas não importa, né? Ele tá levando a vida dessa forma anyway, e isso leva ele a pensar no beijo que ele recebeu aquele dia e como aquele beijo foi intenso e violento. Ainda pensa que se um beijo é sempre assim, ele não sabe se consegue fazer aquilo de novo. E ainda fica com esses pensamentos meio frustrantes ao pensar que aquele foi o primeiro beijo dele. Cara, ele é um moleque de tipo 20 e poucos anos que teve o primeiro beijo dele agora, e provavelmente então a primeira vez dele fazendo sexo também foi com o Jae-kyun, e tudo isso tem acontecido dessa maneira tão violenta, tão frustrante para a vida dele, e agora nesse capítulo a gente começa a pensar mais nisso, né? Isso tudo coloca o Dan numa posição ainda mais fragilizada do que a gente já tem recebido em todos esses capítulos. Bom, a questão é que ele não tem tempo a perder, ele tem que parar de enrolar, porque hoje à tarde ele precisa sair do lugar que ele tá morando, né? A gente já viu isso, já teve esse anúncio. Ele precisa sair, então ele precisa correr para encontrar um lugar o quanto antes para morar. O Kindan passa o dia inteiro procurando um lugar para morar, ele vai com algumas imobiliárias visitar alguns lugares, só que a questão é que ele não tem dinheiro para fazer um depósito antecipado. Isso acaba encarecendo muito o preço de qualquer lugar, porque ele não pode depositar todo o dinheiro que ele tem, porque ele precisa cobrir as despesas médicas da avó, ele precisa pagar o aluguel e ele ainda precisa cobrir os juros do mês em relação à dívida que ele tem com aqueles agiotas. Então ele não consegue fazer esse investimento. Mas a questão é, qualquer cubículo minúsculo acaba ficando muito caro por causa que ele não pode fazer esse depósito inicial, e ele ainda queria encontrar um bom lugar para guardar os armários da avó dele. Acho que tem a ver com aquela promessa que ele fez para a avó dele sobre voltarem para o mesmo lugar, né? Talvez para ter algo que ela se sentisse em casa novamente quando ela pudesse sair do hospital. A questão é que ele procura e ele não acha lugar nenhum, porque tudo é muito caro e tudo é um cubículo, tudo é minúsculo. Ele chega a pensar que ele devia ter pedido mais dinheiro pro Jae-kyun por tudo que ele tá fazendo, só que esses pensamentos são meio conflitantes com o pensamento de que não, nossa, isso é dinheiro suficiente, por que pedir mais? Afinal de contas, o Jae-kyun ainda tem sido bem generoso com ele, dando esse adiantamento, né? Tem sido legal nos últimos dias. Como assim dinheiro não é suficiente?
suficiente. A questão é que ele tem muitas contas para pagar, não é que o dinheiro não é suficiente. Eu concordo com a questão de que não é que a grana não é suficiente, é porque ele tem muita coisa para pagar, muitos problemas, muitas dívidas, mas não que ele não pudesse ter pedido mais, porque o cara faz ele de gato, sapato, ele podia pedir a grana que ele quisesse. Quem precisa daquilo ali pra ganhar as lutas no dia seguinte é o Jae-kyun, não é o Kim-dan, não. Ele tinha que pedir a grana que ele quisesse, ele tinha que extorquir esse cara até dizer chega. Mas tudo bem, ele deixa esses sentimentos de lado, continua procurando e em uma ligação no meio da rua, ele acaba sendo surpreendido pelos agiotas que sempre vão cobrar ele, que escutam ele falando que tá procurando um lugar pra morar. Na academia a gente vê o Jae-kyun malhando, ele tá fazendo um afundo na paralela lá dedicadamente, malhando a parte de cima do corpo. Inclusive aquele exercício é horroroso pra fazer, pavoroso aquilo ali, mas o quadro é lindo, né? Ele tá maravilhoso como sempre, e ele tá esperando e perguntando pelo Kim-dan pro treinador dele, porque ele tem um check-up pra fazer no médico, uma consulta, e o Kim-dan queria ir junto, porque além de tudo que ele faz, ele ainda é fisioterapeuta, e ele quer entender em que condições está o corpo do Jae-kyun, né? Afinal de contas, é ele que cuida do corpo do rapaz, e ele tem se dedicado muito a esse trabalho também, além do outro. Então, por mais que o treinador sugira que o Jae-kyun passe onde ele mora e pergunte e veja como ele está, porque ele não tá atendendo o telefone, para ver como ele tá no caminho pro hospital, ele acha que é uma besteira, um exagero, que é melhor só reagendar a consulta e pronto. Então, a gente muda de núcleo e vai ver o Dan na casa dele, totalmente surrado. Ele acabou de tomar uma surra, de apanhar daqueles agiotas mais uma vez. Eles estão lá batendo nele, fazendo diversas ameaças, né? Afinal de contas, eles viram ele procurando outro lugar para morar, e eles também veem no celular dele uma quantia gigante de dinheiro, que é o que ele ganha do Jae-kyun, né? E é a mesma quantia que ele ganhou no mês passado. Então eles se surpreendem muito com aquilo, e eles deduzem que o Dan tá procurando um lugar diferente para morar, juntando dinheiro para poder fugir. Aquilo deixa eles muito putos, eles batem muito no Kim-dan e ainda obrigam ele a fazer a transferência de todo aquele dinheiro. Por mais que ele suplique para que ele não tenha que transferir todo, porque ele precisa de parte do dinheiro para poder se mudar, né, urgentemente, eles não aceitam e ainda ameaçam ir atrás da avó dele caso ele não obedeça e não transferir cada centavo daquele dinheiro. Então, quando ele escuta ameaças sobre a avó, o Kim-dan, ele acaba se desesperando e ele transfere toda a grana que ele tem na conta, todo o adiantamento que ele acabou de receber do Jae-kyun, né, depois de ter que se submeter àquela noite de sexo super violento, com um acessório que só deixou tudo mais desconfortável. Ele tem que transferir todo esse adiantamento e agora ele não tem dinheiro para as despesas da avó, para os juros, nem dinheiro para poder se mudar, que é algo tão urgente. E ainda ele sofre diversas ameaças, né, porque eles entendem que ele tá tentando fugir e eles dizem que se ele fugir, eles vão atrás dele ou eles vão encontrar a avó dele e vão acabar com ele. Olhando o nome da empresa que vem transferindo tanto dinheiro, eles começam a deduzir o que o Kim-dan pode estar fazendo para conseguir essa grana, e eles chegam à ideia de que ele possa estar vendendo o próprio corpo. E aí aquilo faz o Kim-dan lembrar do que ele está fazendo, porque é realmente isso, e deixar ele desesperado que ele nem consegue responder. Quando eles param para deduzir que tipo de mulher poderia pagar por um rapaz como ele, pequeno, né, com um corpo tão frágil, eles deduzem que não seriam mulheres, que homens deveriam estar pagando para ter o corpo dele. E isso faz eles serem ainda mais violentos, falarem coisas absurdas, escrotas para ele, como se eles já não estivessem falando, e terem a ideia de fazer o mesmo. O cara, né, o capanga principal ali, o líder deles, tem a brilhante ideia de testar, ver se esse corpo vale toda essa grana que ele tá recebendo. Então começam cenas super pesadas onde eles estão prestes a abusar do Kim-dan. As cenas são realmente assim muito intensas, são muito sensíveis, né? O Kim-dan, ele tá completamente machucado, sem possibilidade, sem capacidade de responder. São 3 homens para cima dele, os 3
talvez prestes a abusar dele. A gente enxerga o desespero do Kindan em cada painel que a gente tá vendo ao longo da leitura. Aquilo é realmente, assim, muito tangível, muito intenso, e a gente ainda vê os pensamentos do Kindan desesperado, tipo, o que ele fez para estar vivendo daquele jeito, como a vida dele pode estar piorando cada vez mais, assim, nada dá certo, ele odeia a vida que ele tá vivendo, e quando esses abusos estão prestes a acontecer, eles são interrompidos. Um homem aparece do nada atrás desses caras na casa do Kindan, e é o Jae-kyun que do nada apareceu lá e interrompe aquela situação toda, perguntando, cara, quem são vocês? O que tá acontecendo aqui? Com aquela cara de quem tá prestes a arrebentar o mundo. O capítulo acaba aqui e cria várias expectativas de que esse seja finalmente a grande reviravolta na história, onde o Jae-kyun vai finalmente fazer algo de bom pelo Kindan em toda essa história, em toda essa situação que eles vêm criando juntos, onde ele finalmente vai agir como o grande herói da história. Será que essa é finalmente a redenção do Jae-kyun? Ele vai dar uma surra nesses caras e salvar o Kindan, talvez ajudar ele financeiramente a lidar com aquilo ali, e a maneira como a relação deles vai se construir vai ser de uma maneira diferente agora? Será que ele vai propor algo que possa financeiramente ajudar o Kindan sem se aproveitar realmente dele? Ele vai enxergar a maneira como o Kindan tem agido e o porquê de todo esse desespero em conseguir dinheiro? Claro que tem várias piadinhas da galera que tá lendo achando que ele vai ajudar os caras a fazerem o que eles estão fazendo, mas eu acho que não seria proposta, a autora perderia muito a mão se acontecesse algo assim. Então eu acho que realmente chegou a grande reviravolta da história, né? A grande redenção do Jae-kyun, onde ele vai entender a história do Kindan e enxergar aquilo tudo de uma outra perspectiva, possivelmente ser mais gentil, né? Possivelmente entender por que ele tá agindo daquela maneira, ser mais compreensivo. Essa seria o desenvolvimento normal e saudável da história. Então eu torço para que aconteça assim, para que a gente possa mudar um pouco de núcleo, sabe? Que ao invés de ser toda essa situação desesperadora do Kindan, eles possam começar a desenvolver um relacionamento através de um vínculo um pouco mais saudável, por mais que eu acho interessante ainda envolver o dinheiro. Deixa aí nos comentários as suas expectativas e o que você acha que vai acontecer então no próximo capítulo. Se você é da equipe Jae-kyun herói ou Jae-kyun cuzão, deixa aí nos comentários para a gente continuar conversando. Quero ver a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.